Eu vou ser sincero, minha ideia era fazer um vídeo sobre as melhores cenas iniciais de filmes e séries e o porquê de eu gostar tanto delas. Eu ainda tô escrevendo esse vídeo, vai sair eventualmente, mas o fato é, eu coloquei a cena inicial de Creed na lista porque eu lembrava de ter gostado bastante. E resumindo, eu acabei reassistindo o filme e agora eu tô aqui porque eu preciso falar sobre. Todo mundo conhece o Rocky Balboa, né? Talvez a epítome dos filmes de esporte, especialmente de boxe. Um dos únicos 3 filmes esportivos a ganhar o Oscar de melhor filme décadas e décadas atrás. E dizer que a franquia Rocky fez muito sucesso é chover no molhado. Foram 5 sequências depois daquele primeiro e sempre com aquele peso nas costas de tentar se equiparar ao original, de tentar fazer jus ao que veio antes, ao que pavimentou o caminho, o que fez história. Muito disso pode ser dito sobre o próprio protagonista de Creed também. Vamos lá. Hoje, o nome do Ryan Coogler é bastante lembrado. Se você não sabe, foi ele quem escreveu e dirigiu os filmes do Pantera Negra da Marvel, mas alguns anos antes, só sendo conhecido por aqueles que acompanhavam alguns festivais de cinema, esse cara teve uma ideia. A ideia é para um tipo de sequência para a franquia Rocky, uma forma de reviver toda aquela história. Começar a jornada do Adonis num reformatório juvenil, com ele brigando por terem xingado a falecida mãe dele, diz muito. Diz muito sobre como aquele garoto não pode deixar que falem dele e da sua família desse jeito. Ele tem que provar. Mas provar o quê? E logo depois a gente é apresentado a esposa do falecido Apollo Creed, morto lá em Rocky IV, ainda no ringue. Falar sobre o filho bastardo do rival e amigo de Rocky Balboa era ambicioso. O próprio Stallone se sentia receoso quanto a isso, mas foi provado para ele que havia uma história ali. O mesmo universo, o mesmo esporte, os mesmos ringues, só que outro nome. Adonis quer lutar, mas logo a gente consegue sentir algo interessante. Ele não se espelha no pai. Ele não tá fazendo isso buscando mera validação, ou mesmo para que o Apollo, onde quer que esteja, se sinta orgulhoso. O personagem do Adonis parece renegar sua origem. É algo claro de se perceber só pelo fato dele não se identificar como Creed em suas lutas, e mesmo na vida pessoal, como a Bianca, por exemplo. E bem no início do filme, quando ele assiste uma das lutas televisionadas entre o pai e o Rocky, ele não parece imitar o próprio pai. Ele não parece querer seguir os passos, ou melhor, os socos daquele que veio antes dele, que carrega o seu sobrenome. A composição da cena põe ali Adonis contra o Apollo, mesmo que por alguns segundos, e isso não é à toa. Mas tem certos detalhes ao longo do filme que tornam o personagem do Donnie ainda mais humano, palpável. Como eu disse, ele parece sentir esse ressentimento contra o pai por ele não ter escolhido criá-lo como um pai deve fazer, mas por outro lado, o Adonis demonstra em certas cenas certo orgulho, afinal não tem como negar, ele é filho de um dos maiores boxeadores daquele mundo, e quando o Rocky diz que foi o Apollo quem venceu a terceira luta entre eles dois, o Adonis deixa o restaurante com um sorriso orgulhoso. Donnie sabe que o pai dele foi uma lenda viva, e talvez por isso até ele tenha entrado no mundo do boxe, para fazer jus, para continuar o legado, para provar, mas provar o quê? Adonis não conheceu Apollo, ele apenas ouve falar sobre. Ele não sabe realmente como o pai pensava, quem o pai era, e em consequência ele não parece saber quem é ou o que ele mesmo quer. Qual o seu propósito? Ele quer fazer jus ao sobrenome Creed, a lenda do pai, ou ele quer sair dessa sombra e provar que nunca precisou do Apollo para começo de conversa? É um conflito, um contraste que faz desse personagem tão profundo e vivo. Assistindo esse filme agora pela segunda vez me fez perceber o porquê eu gosto tanto dele. Tá tudo nessas cenas, e essas cenas são cheias de detalhes, e esses detalhes são cheios de humanidade. Desde a conversa casual do Creed com a Bianca numa lanchonete da Filadélfia, que com certeza não é um encontro, né? Até a visita do Rocky ao túmulo da esposa e do melhor amigo para jogar a conversa fora, e como ele já deixa a própria cadeira num lugar específico para pegar toda vez que volta ali. E quando o Rocky aceita treinar o Donnie meio que do nada, ao que parece, o personagem ali também não sabe muito bem por que ele tá fazendo aquilo. Apollo foi o seu maior rival, mas também um dos seus melhores amigos. Ele já tinha se aposentado, mas esse garoto merece uma chance, sabe? Dá pra sentir essas nuances, esses pensamentos conflitantes no olhar e na fala do personagem. Provavelmente a parte que eu mais gosto de Creed é a relação Donnie e Rocky. O personagem da franquia original, o campeão, o lutador, assume aqui um ar mais paternal e sábio. Com o passar dos anos e a chegada da velhice, o corpo do Rocky parece ter parado de acompanhar ele, então ele teve que desenvolver o que lhe restava ainda intacto, a sua mente, mesmo depois de levar tanta porrada na cabeça. Essa relação do mestre que já foi algo, ensinando o aprendiz que ainda não é ninguém, eu nunca me canso disso quando é bem feito. Outro fator cinematográfico que eu gosto bastante quando é bem explorado e executado é o de takes longos e sem cortes. E mano, como esse filme faz bom uso disso. Nossa senhora, o diretor Ryan Coogler abusa disso em diversos momentos. E em Creed isso me passou a sensação de que tudo aquilo era vivo. Eu sei que um bom efeito gráfico, uma edição bem feita pode sim trazer coisas incríveis e tocantes à tela de qualquer filme, mas tem algo diferente, algo especial em ver essas longas tomadas sem corte, com a câmera seguindo, acompanhando
acompanhando os protagonistas, faz tudo ser vivo. Não é só realista, é vivo. Eu adoro, por exemplo, a escolha de usar essa técnica na caminhada do Adonis e companhia até o ringue de uma das lutas importantes, porque não é mais como se a gente estivesse assistindo os personagens. A sensação é de que a gente está ali com as pessoas, na jornada deles, que culminou até ali. E que jornada! O desenvolvimento do Adonis durante o filme, devido às influências vindas da convivência com o Rock, com a mãe, com a Bianca, é admirável. O Donnie começa o filme como esse cara sempre ou na defensiva ou explosivo. Ele não gosta quando é levado a treinar com um bando de pessoas desconhecidas por ele, quando na verdade ele quer treinar com a lenda viva Rocky Balboa. E ele chega até a se estranhar com o pessoal de lá, como eu disse, sempre na explosiva e na defensiva, não permitindo que as pessoas desconhecidas se aproximem e criem laços. Mas é só quando ele aprende a se abrir que as coisas mudam. O Donnie percebe que não tem problema em receber ajuda, não tem problema em ser parte de um time, que ele não precisa escalar sozinho até o topo. Ele tem pessoas ao seu lado. E fica claro que ele aprendeu isso após vencer a primeira luta profissional, que inclusive também rola uma sequência inteira sem cortes, do jeito que Ryan Coogler tanto gostou de fazer nesse filme. Ao fim dessa luta, pouco a pouco, a gente consegue ver no Donnie algo mais, um tipo de brilho diferente no olhar. Ele aos poucos, mesmo que inconscientemente, começa a ressignificar o próprio conceito de boxe na vida dele. Algo que sempre foi uma forma de descontar toda a sua raiva e frustração através da violência, agora pode se mostrar de uma forma diferente na vida dele, como um modo de se comunicar, como uma forma de se conhecer e se descobrir. Pro Adonis, no entanto, parece acima de tudo um meio para provar. Mas provar o quê? A outra melhor parte do filme, esse filme é repleto de melhores partes inclusive, é o relacionamento construído entre o Donnie e a Bianca, sua vizinha quando recém chega a Filadélfia. Eu não sou o maior fã de obras de esporte, mas geralmente quando é um drama esportivo, especialmente sobre lutas, a personagem feminina companheira do protagonista não tem tanto destaque. E alguns até podem perguntar, mas por que dar destaque? O filme não é sobre isso. Mas Creed escolhe fazer diferente e dá um passo à frente nesse sentido. A personagem da Bianca não serve como uma mera ferramenta para o desenvolvimento do Donnie. Ela é cheia de nuances, ela é complexa, ela tem as próprias batalhas pessoais e conflitos e um propósito. Ela é viva. Bianca é essencial para o filme, é essencial para o amadurecimento do Donnie. Quando ele é chamado para a luta final do filme, após descobrirem de quem ele é filho e afirmarem que para a luta rolar ele precisa usar o sobrenome do pai, o Donnie fica pensativo e muito hesitante. Todas as dúvidas e incertezas até ali sobre o legado de sua família, de seu nome, surgem. E a forma como ele escolhe lidar com isso e como esse conflito se dá por resolvido é muito simples. Ele conversa com a Bianca com sinceridade e vulnerabilidade. E é através da inteligência emocional da personagem que o Adonis percebe algo que deveria ser óbvio apesar de tudo. E você? Do que você tem medo? Eu tenho medo de assumir o nome e perder. De me chamarem de fraude. Falso Creed. Por que não pensa no que é verdadeiro? O seu amor pelo boxe, né? Isso te faz feliz, não faz? Faz. E você é o filho do Apollo Creed, não é? Sou. Então usa o nome. Ele é seu. E após isso, após aceitar que a luta vai rolar, começa uma nova etapa de treinamento para Adonis e companhia, mas nem todas as batalhas acontecem dentro do ringue. E o que isso faz? Bom, é uma forma de câncer. Rocky, o personagem, confronta sua própria mortalidade mais do que nunca antes. Desde o início do filme ele tá sozinho. Apesar do seu ar brincalhão e tudo mais, ele é um senhor de idade, sem mais amigos, sem mais esposa, com um filho distante com quem mal se comunica, sozinho, com apenas um legado e um restaurante, onde ele fica rodeado de fotos e memórias de uma vida já passada que ele não consegue mais reviver. A partir daqui acontecem os momentos de maior vulnerabilidade do personagem Rocky nesse filme, e talvez de toda a franquia desde o filme original. Ele não quer se submeter ao mesmo tratamento que a esposa, quando viu o tanto que ela sofreu no passado com isso. Ele não quer dar essa esperança para outra pessoa para que no fim as coisas não deem certo. De novo, não. E a cena do confronto entre o Donnie e o Rocky no vestiário é muito dolorosa de se assistir, porque as verdades saem da boca dos personagens, porque eles são humanos. E principalmente por eles serem humanos, eles também dizem coisas de cabeça quente, que se arrependem logo em seguida. Nessa cena, Adonis claramente se decepciona com o Rocky, porque ele vê o seu mestre seguir basicamente o mesmo destino do próprio pai, Apollo. Ele está escolhendo morrer, devido à incapacidade de enxergar que ainda existem pessoas ali por ele, com ele. Tudo isso é muito para Adonis aguentar. Tanto que ele explode e se envolve em uma briga nos bastidores do show da Bianca, e se vê mais uma vez como no início do filme, sozinho numa cela.
Rocky vai até o garoto assustado tentando pedir desculpas pelas coisas que ele falou, mas a reação imediata do Adonis é afastar, ainda segurando as lágrimas, mas mandar o Rocky pra longe, querendo ao máximo fugir da inevitabilidade do abandono mais uma vez em sua vida. Agora eu entendo o que está acontecendo com você, porque aconteceu comigo também. Eu sei o que é se sentir abandonado, ficar com raiva de tudo. Você é melhor do que isso. Perdoa ele, porque você não pode fazer mais nada. Ele é um peso pra você. E parece que até o próprio Rocky precisava de um momento como esse, para sair da sombra, parar de focar no negativo e sim focar naqueles e naquilo que ele ainda tem. Se eu luto, você luta. E a sequência de treinamento que se segue é a melhor de todos os filmes da franquia Rocky, porque esses filmes sempre mostraram que a verdadeira luta é aquela fora do ringue, que não é sobre o boxe, e sim sobre a vida. E ver o contraste do Adonis treinando para a luta final, enquanto genuinamente se importa e cuida do Rocky, que também escolhe lutar e vencer o câncer, cara, isso é humano, isso é lindo, isso é tocante, isso é vivo. E na luta final, Adonis mostra o desenvolvimento. Ele luta toda a representação do seu medo e das inseguranças. Ele precisa vencer. Ele tá quase desesperado enquanto o oponente continua em frente. Mas o Adonis também vai. Nenhum deles vai ser um oponente fácil pro outro. E o Donnie percebe que tem uma chance, mas não desse jeito. Ele precisa mudar, ele precisa melhorar, ele precisa provar. Provar o quê? Que eu não sou um erro. Toda a franquia Rocky é sobre isso. Não sobre o quanto você bate, mas quanto você cai e se levanta. O quanto você vai continuar de pé, não para vencer, mas para lutar. E o jeito que Creed mostra a humanidade na simplicidade das coisas faz os momentos grandiosos parecerem ainda maiores, porque nós estivemos lá, em todos os pontos mais baixos dos protagonistas, ao lado deles, e a gente vê eles achando o motivo que faz valer a pena lutar. Um round de cada vez, um passo de cada vez.